A superfície externa da peça, a gente pode então dividir na parte cortical e na parte escamosa, né? E a gente vê o conduto auditivo externo, onde a gente está agora manipulando a cadeia ossicular, que é móvel, e a gente pode ver todo o conduto auditivo externo, o seu osso timpânico, né? E o promontório, o cabo do martelo, onde a gente está mostrando lá. Esse é o osso timpânico, a fissura petrotimpânica, anterior e posterior, né? A espinha suprameatal, e aqui mais ou menos o lugar onde a gente começa o broqueamento. Então aí a gente está usando uma broca grande e nós vamos retirando toda a cortical da mastoide, né? Então essa peça, como a gente pode ver, é uma peça muito perfeita, né? Tem toda a celularidade da mastoide, né? E esse é um vídeo em que a gente demonstra uma sequência de dissecção, mas várias sequências podem ser feitas de acordo com aquele que estiver usando a peça. Ela é removido todo o pó do material com aspirador e com água, né? Molhando com água, no caso. E aí a gente vai removendo toda a parte cortical, né? Essa peça, como a gente já mencionou, ela é uma reprodução de uma tomografia computadorizada de uma pessoa normal, né? De um osso temporal normal. E aí a gente vai delinear todos os pontos principais de uma dissecção. Isso é bastante importante para aqueles que estão começando. Antes de pegar um osso temporal humano, fazer as primeiras dissecções nesses ossos temporais artificiais. E esse osso é o mais perfeito que eu já dissequei até hoje. Então a gente está delineando a dura mater da fossa média, né? E sempre utilizando um broqueamento amplo, né? Para que a gente possa ver a mastoide todinha aberta. E aí a gente já começa a ver o seio sigmoide em azul, né? Ele é marcado em azul, justamente para que as pessoas que estão começando saibam os pontos principais da dissecção, né? Aí a parte retrosigmoídea, né? Então a gente disseca também as células retrosigmoídeas e vai esqueletizando todo o seio sigmoide. Indo então até a eminência mastoidea ou a ponta da mastoide, né? Para identificar a ranhura digástrica, que é o nosso ponto inferior da dissecção. Então vejam que é possível simular realmente uma dissecção de um osso temporal normal, né? E conseguir identificar os pontos principais de um osso temporal no caso de uma cirurgia. A grande vantagem dessa peça é que, além de a gente poder fazer treinamentos de técnica cirúrgica, certos treinamentos de técnica cirúrgica, a gente também pode, principalmente, entender a anatomia cirúrgica do osso temporal. Diferente de outras peças, às vezes, que são dirigidas a pontos específicos, como, por exemplo, fazer um treinamento de colocar um implante coclear, ou um treinamento de colocar uma prótese auditiva implantável. Essa, além de fazer o treinamento todo da anatomia cirúrgica, você também pode fazer o treinamento desse tipo de prótese implantável. Aí a gente está vendo o seio sigmoide, a dura mater e o ângulo sinodural entre o seio sigmoide e a dura mater. E nós estamos dirigindo para o antro, que é o nosso primeiro passo, né? Isso tudo a gente faz no curso de dissecção do osso temporal, lá da Faculdade de Medicina da USP, que eu, Ricardo Bento, faço, né, 3 vezes por ano, a gente dá esse curso. E nós estamos começando a abrir, então, o antro, né, que é a célula principal da mastoide, e tirando todas as células possíveis para que a gente possa ver os pontos principais.
E aí a gente já começa a ver lá o canal semicircular lateral e a gente vê também o ramo curto da bigorna e o antro todo. O seio sigmoide, a dura mater da fossa média e o ângulo sinodural ali. Então vamos removendo mais células, alargando o antro, vendo melhor o corpo da bigorna, já começando a ver a articulação da bigorna com o martelo, e a gente está indo em direção ao ático agora, né, que é uma outra célula mais superior, né? Vamos indo em direção ao ático, saindo desde o arco zigomático até na sua parte medial, abrindo então um espaço que existe ali naquela posição. Então vejam só, né, a possibilidade que tem essa peça. A gente afina, né, bem a parede posterior do conduto auditivo externo, como os senhores estão vendo. E aí a gente já vê bem a articulação do martelo com a bigorna. E aí a gente começa a dissecar por sobre a dura mater da fossa posterior para encontrar o saco endolinfático, que nessa peça vai estar marcada. Ele vai estar marcado para que vocês possam saber exatamente a posição do saco endolinfático. E ainda indo em direção ao golfo da jugular. Então, nesse momento, a gente está indo em direção ao golfo da jugular, medialmente. Seguindo o seio sigmoide até chegar no golfo da jugular. Vamos alargando ali, lembrando que na parte anterior da broca, então na frente da broca, a gente tem o canal de Falópio, que será dissecado mais para frente. E ali, próximo do forame estilomastoideu, onde nós estamos dissecando nesse momento, afinando a parede posterior do conduto auditivo externo. E sempre removendo tudo que a gente perceber que é célula, né? Aí vamos removendo a célula de sobre o bloco labiríntico. Então essa é uma peça artificial, Auris Ottoboni, na sua nova versão, em que a gente tem os nervos do conduto auditivo interno, tem o saco endolinfático, a dura mater, já bem marcado, o seio sigmoide marcado, o nervo facial marcado, e com isso a gente vai ter, para quem começa, uma grande facilidade em identificar esses pontos de reparo. Então vejam só a dissecção do bulbo da jugular, nessa parte posterior. E a gente pode fazer praticamente todos os acessos cirúrgicos nesse osso temporal artificial. Então vejam lá, o saco endolinfático começa a aparecer, posteriormente ao canal semicircular posterior, e a gente está vendo ele marcado ali em vermelho, né? A região do saco endolinfático, que na verdade ele é uma evaginação da própria dura mater da fossa posterior. Aí a gente segue dissecando e removendo as células de sobre todo o bloco labiríntico e vendo ali o canal semicircular superior. Vamos abrir agora fazer a timpanotomia posterior, né? Então a gente vê bem lá já a região do ático, né, que a gente pode ainda abrir mais um pouco, nós vamos abrir mais um pouco ali, e a gente abriu a região do ático, remove a região do ático,
onde tem o tegmen tympanic. Tegmen tympanic vai ser uma região em que você tem uma proximidade muito grande com a dura mater, onde por vezes há disseminação ali de doenças da orelha média infecciosas para a dura mater. Canal lateral, a articulação do martelo com a bigorna, e aí a gente tem, realmente é uma peça muito perfeita, muito próxima do osso temporal normal. Já começando agora a aparecer o bulbo da jugular. E aí a gente percebe que ele também está marcado em azul, assim como o seio sigmoide. Aí começamos a entrar para ver melhor a região lá do saco linfático que está marcada em vermelho. Começamos a fazer a timpanotomia posterior. A timpanotomia posterior, que é esse acesso que se faz à cavidade timpânica através da mastoide, e aí a gente percebe que a mobilidade da cadeia nessa peça, que isso é muito importante, eu não vi nenhuma peça com mobilidade da cadeia ainda, né? Esse espaço que se abre da timpanotomia posterior, você tem o anel timpânico e o facial como referência em cima e embaixo, vocês veem lá a janela redonda, né? E aí nós vamos inserir um eletrodo de implante coclear, para que vocês vejam que é possível fazer uma inserção de um eletrodo de implante coclear nessa peça para o treinamento do implante coclear. Vejam só, né? Você tem então esse limite da timpanotomia posterior, que na parte mais lateral é o anel timpânico e na parte mais medial é o canal de Falópio, né? Essa é a passagem. Vejam só que é possível então inserir um eletrodo completo de implante coclear. E também treinamento de outras próteses auditivas implantáveis, né? Nós vamos mostrar, por exemplo, logo mais à frente, uma outra prótese auditiva implantável. Então, aí, veja só, esse é o Vibrant, né? É uma outra prótese, uma outra possibilidade de prótese implantável, né? Dá para a gente fazer o treinamento do STEAM também. Dá para se fazer o treinamento também das próteses osteoancoradas, né? No caso, você pode usar a peça para isso, né? E aí a gente vê o Vibrant posicionado, né? Da maneira igual que você posiciona nas cirurgias dessa prótese, né? Apertando a prótese lá e posicionando a bobina da prótese na posição normal. Vocês podem fazer então qualquer tipo desse treinamento. Agora vamos dar uma explorada na cavidade timpânica, né? Pode se explorar através do conduto auditivo externo. E vamos delinear o nervo facial. Primeiro na sua porção mastoide, o nervo facial vai estar marcado em amarelo, na cor amarela. Como os senhores estão vendo, começa a aparecer o nervo facial ali na cor amarela, na sua posição original. Vejam só, então é muito fácil para quem está começando fazer essa identificação, que às vezes, num osso temporal humano, de cadáver, é mais difícil você no começo fazer essa identificação. Ali já é o forame estinomastoideu e todo o segmento mastoide do nervo facial. Aí vocês estão vendo então, melhorando ainda mais a região ali do saco endolinfático, medialmente ao canal semicircular posterior.
E nós podemos fazer, por exemplo, um treinamento de um acesso à fossa posterior por aí, um acesso pré-sigmoide à fossa posterior. Então a gente vai delineando ali o canal e até um treinamento mesmo de cirurgia do meato acústico interno, de tudo isso. Até de cirurgia de tronco cerebral por essa via que nós descrevemos. Aí nós vamos começar a abrir os canais semicirculares, dissecando melhor ali o nervo facial inicialmente. Vocês veem agora o segmento timpânico do nervo facial, né, que ele tem a sua intimidade ali com a janela oval, chegando até na região do gânglio geniculado. Podendo ver também já o processo cocleariforme e a eminência piramidal. Vamos abrir o canal semicircular lateral. Vocês veem que tem o labirinto membranoso, né? Tem o canal do labirinto membranoso ali, bem visível. Vamos abrir o canal do labirinto membranoso do canal semicircular posterior. Então a gente vai ver que a peça tem essa possibilidade, está lá o labirinto membranoso do canal semicircular posterior. E do canal superior a gente pode abrir as cruras, né? Mostrando então o labirinto membranoso do canal semicircular superior, que faz o arco da eminência arquata lá na fossa média. Então aí o canal semicircular superior aberto. E aí nós vamos prosseguir na labirintectomia, vamos tirar todo o bloco labiríntico e vamos chegar primeiro no vestíbulo e em seguida no conduto auditivo interno. Então estamos tirando, deixando o facial em sua posição e removendo então o bloco labiríntico, né, que se encontra à frente do vestíbulo e à frente do conduto auditivo interno. Aí a gente pode ver, já vai chegar no vestíbulo, vai começar a ter a entrada do vestíbulo aí, ó. Essa ali é a entrada do vestíbulo, onde está a broca. Aí nós chegamos na entrada do vestíbulo. Como os senhores podem ver, realmente nem parece que a gente está dissecando uma peça artificial. É uma peça muito perfeita. E aí nós estamos seguindo na região do segmento timpânico, está aí o vestíbulo aberto, né? E a gente vai continuar a dissecção para chegar no meato acústico interno. E a gente já começa a ver o nervo vestibular que ele entra, né? Ele vai até o vestíbulo, né? Que é ali em vermelho, meio que em laranja, lá no fundo. E aí a gente segue dissecando a região do facial para chegar no segmento labiríntico do facial. Então nós vamos ter os 3 segmentos do nervo facial: o mastoídeo, o timpânico e o labiríntico. E aí a gente começa a dissecar o segmento labiríntico do facial até chegar realmente no meato acústico interno. A gente pode ter uma noção realmente tridimensional perfeita nessa peça, né? Veja só, todo o nervo facial em amarelo, continuando a dissecção do segmento labiríntico do facial. Eu mantive a cadeia ossicular. E aí
vamos chegar no meato acústico interno. Seguindo então a dissecção da região do gânglio geniculado, descendo para o segmento labiríntico do nervo facial, a gente já começa a ver o meato acústico interno e os nervos que o compõem, né, o cócleo vestibular e o facial, sendo que o cócleo vestibular é dividido, né, no segmento vestibular, no segmento coclear, e o vestibular é dividido também no segmento anterior e posterior do nervo vestibular. Ampliando então a abertura do meato acústico interno, ali bem na região do gânglio geniculado, onde está o estilete mostrando, e o nervo descendo em direção ao conduto auditivo interno, o nervo facial em amarelo, ali a cadeia móvel. E nós estamos vendo então a tuba auditiva, lá onde mostrou o estilete, né? A janela oval e redonda, as duas janelas, oval e redonda. E aí, continuando a labirintectomia, continuando brocar em volta do meato acústico interno, a gente vai poder ver dobrado onde está o aspirador aqui, o vestibular, e ao fundo o coclear. E com isso terminamos.